já tinha iniciado antecipadamente com meus votos, agora continua o doutor Lázaro com os processos da pauta 102, 103, 104 e 105. Aí eu questionar o doutor, antes de dar início, se existe alguma similaridade dos processos, questão de economia processual, como é que o senhor vai colocar, por favor? Ficar com a palavra e com a votação aberta. Por favor, doutor. São 3 processos iguais e apenas um que é diferente. Então, eu vou começar com os 3 que são iguais. Primeiro já está na pasta, né, que vai ser o de final 2009-36. Peço que vocês abram o processo, por favor. É um processo simples, tá? Ele trata de carência probatória. Então, me permitirem, vou até pular o relatório. Bem simples, né? Foi negado provimento pela DJ, por carência probatória. Gente, com licença, eu estou ouvindo retorno. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Se puder, por favor, fechar. Acho que está todo mundo fechado, mas... Então, vamos lá, né? 2009-36. Recurso voluntário tempestivo, conforme despacho a folha 83, desconsiderando o termo de perempção de folha 64, preenche as demais condições de admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento. Só uma ressalva, chegou a ser lavrado um termo de perempção, houve um equívoco por parte da unidade preparadora, que entendeu pela intempestividade, isso depois foi corrigido, tá? Foi encaminhado corretamente, anexado corretamente o recurso voluntário, foi verificado que não havia intempestividade, não. O processo foi dado seguimento. Preliminar de cerceamento de defesa por falta de instrução de despacho decisório. Alego recorrente, quando ao não fundamental despacho decisório, demonstrando motivo para indeferimento do crédito utilizado para pagamento do débito, a fiscalização impediu a análise das razões que deram origem à glose crédito pleiteado, motivo pelo qual desconhece as irregularidades apontadas pelas autoridades administrativas. E, ante essa suposta manifesta violação ao direito de defesa, o ato administrativo seria nulo. Analisando o despacho decisório, folha 2, verifica-se que o fundamento para a não homologação foi indicado nos seguintes termos. Faço a transcrição. Com base nesse fundamento, entendo bastante evidente a razão para a não homologação. O contribuinte indicou no PERDECOMP um DARF com o qual teria, supostamente, realizado um pagamento a maior que o realmente devido, solicitando um crédito referente a este excesso. O sistema da Receita Federal, contudo, verificou que o valor indicado no DARF era exatamente igual ao valor do débito ao qual ele se referia. Logo, não haveria crédito nenhum em favor do contribuinte. Por isso, a mensagem acima transcrita indica que o pagamento a que se refere o contribuinte foi localizado, porém estava, entre aspas, integralmente utilizados para a quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para a compensação, fecha aspas. O valor do débito foi informado pelo contribuinte na DCTF no exato valor do pagamento. Ocorre, porém, que o contribuinte alega em sede de recurso que indicou este valor em DCTF porque o cálculo foi feito tendo como base o valor da totalidade das suas receitas oferidas e não a receita bruta das vendas de mercadorias e de serviços, faturamento, como reconhecido pelo plenário do STF no recurso especial, no recurso extraordinário 585.232. Ora, se o contribuinte refez seus cálculos, verificou que o seu débito de COFINS era inferior ao que havia sido declarado em DCTF e pago via DARF, lhe cabia não apenas apresentar uma DECOMP, mas também retificar a sua DCTF, informando o valor correto. Como não procedeu desta forma, o sistema da Receita Federal não identificou qualquer excesso de pagamento. Logo, a não homologação da compensação sendo em virtude de um desconhecimento da legislação por parte do contribuinte, ou de algum outro equívoco deste que não pode ser imputado à Fazenda Nacional. Deve ser ressaltado que a Receita Federal publicou o parecer normativo COSIT número 2 de 2015, no sentido de permitir que a retificação da DCTF possa ocorrer mesmo após o despacho decisório, indeferindo o crédito pleiteado nos seguintes termos, faça a transcrição. Além disso, a DRJ explicou de forma bastante didática ao recorrente a razão da não homologação, o qual, mesmo assim, não providenciou a retificação da CDCTF, ou, se o fez, não juntou aos autos cópia da retificadora para que pudesse ser superada esta questão procedimental, e faça a transcrição da fundamentação da DRJ.
Mesmo sem a citada retificação da DCTF, a decisão de piso ainda cogitou da possibilidade de deferir o crédito, caso houvesse, ao menos, prova do pagamento a maior, o que prestigiaria o princípio da verdade material. Vejamos o trecho do acórdão da DRJ. Faça a transcrição. Apesar da fundamentação didática constante deste acordo, inclusive indicando quais os documentos que poderiam suprir a carência probatória do recorrente, verifica que o recurso voluntário não apresenta um único documento comprobatório sequer, limitando-se, mais uma vez, a afirmar que fez um cálculo equivocado e que, por isso, possui um crédito, sem que o Fisco Nacional tenha qualquer elemento de prova para comprovar esta afirmação. Vejamos o que afirma o contribuinte no recurso voluntário. Faça a transcrição. Ora, como a fiscalização pode ter certeza de que o faturamento da empresa no período de apuração de novembro de 2001 corresponde a apenas 8 milhões e fração, se sua escrituração contábil, que poderia fazer prova a seu favor, indicando as contas de resultado e as receitas auferidas e escrituradas, não foi apresentada? Da mesma forma, como verificar a natureza das suas receitas para identificar quais podem compor a base de cálculo da contribuição nos termos do julgamento do STF no recurso extraordinário 585.232? Deve-se ter em conta que, nos processos em que o contribuinte reivindica o direito de crédito contra a Fazenda Nacional, o Código de Processo Civil de aplicação subsidiária ao processo administrativo tributário determina esse artigo 373, inciso 1, que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito. O pedido de restituição, ressarcimento ou compensação apresentado desacompanhado de provas deve ser indeferido. Da mesma forma, só se admite retificação de DCTF para a redução do débito mediante comprovação do erro incorrido na DCTF original, demonstrado pelo contribuinte com base em escrituração contábil fiscal e documentos de suporte, como notas fiscais. Esta é a regra estabelecida pelo artigo 147, parágrafo 1º do CTN, faça a transcrição. Pelo exposto, voto por negar provimento a esta preliminar de nulidade. 2. Da ofensa ao princípio da busca da verdade material. Como visto no tópico antecedente, este julgador em nenhum momento deixa de prestigiar o princípio da verdade material. Contudo, tal princípio significa não rejeitar as provas apresentadas que refletem a verdade dos fatos em nome de meros formalismos processuais. Tal desiderato, por óbvio, não pode ser alcançado se tais provas sequer são apresentadas. Não tendo o contribuinte apresentado qualquer prova do direito que pleiteia, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Colocar em discussão, alguém gostaria de fazer algum adendo, comentário? E não havendo discussão, doutor Marcos, alguma coisa? Não? Pode continuar? Ok. Não havendo discussão, vamos botar em votação. Dou a palavra ao doutor Oswaldo, por favor. Como é que vota, conselheiro? Acompanhe o relator. Doutor Carlos? Acompanhe o relator. Doutora Fernanda, como vota? Acompanhe o relator. Doutor Marcos, por favor, como vota? Eu acompanho. Ok. Doutora Maria Eduarda, como vota? Eu acompanho o relator. Só queria fazer uma ressalva que, na minha visão, o fato da DCTF retificadora não ter sido apresentado, para mim, ele é irrelevante. Ele poderia não ter apresentado a DCTF retificadora e ter apresentado documentação contábil fiscal apta, que no final é a conclusão que você traz. É só uma questão da forma de fundamentar. Eu não daria tanta importância para a questão de que ele não retificou a DCTF retificadora, que isso não é um elemento essencial, e sim a documentação, que de fato ele não trouxe aos autos. Mas acompanho, presidente. Ok. Doutor Leonardo, como vota? Eu acompanho. Ok. Eu também acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, foi negado o recurso nos termos do voto do relator, né? Doutor... Esse resultado, ele só não vale para o processo 2006, final 2006-89, tá? Que é o item... Eu nem encontrei esse item na pauta, esse número de processo. Esse processo é o... Doutor, só para me posicionar aqui, eu estava com ele aberto. Esse processo... Espera aí. Esse processo é 2009-36. Final 2009-36. O que acabou de ser votado 2009-36. Esse processo
ele está no item 102 da pauta. Sim, 102 da pauta. E, nesse caso, o senhor disse que se aplica também ao 103 e ao 104? Só um segundo, porque eu estou achando que eu anexei um outro processo aí que eu já fiz, mas... Não, aqui no seu cabeçalho consta... O seguinte, aí o número do processo deve estar algum engano aí. Eu acho que talvez tenha algum engano no número do processo. Deixa só eu conferir aqui, por favor. Por não. Porque o senhor disse para a gente que ia ser um processo único, que é diferente dos outros. Só teriam dois tipos de processo. Então, um era uma espécie sozinha e a outra seria um conjunto. Foi o que eu entendi, né? Foi. E aí o senhor pediu para abrir o 2009-36. E foi lido o processo 2009-36. Certo, 2009-36. Foi votado esse. Isso. Agora eu estou aqui só na dúvida, aqui, conferindo os demais aqui. Justamente, queria saber se ele se estende a outro. Essa é a questão. Veja com calma. Ele se estende para o 103, para Certo. o 104, Isso. para o 105, o outro processo acho que não está na pauta. Não foi incluído na pauta. Agora tem que ver o que aconteceu, porque agora então vamos ficar com esses processos. Desculpa, perdão. O outro processo, ele excede o limite de 1 milhão. Desculpa. É o 107, 108 que seriam a parte, é isso? O outro processo que eu coloquei na pasta, ele excede 10 milhões, ele não vai ser julgado. Por isso que Mas ele não... aqui, o senhor tem ainda na pauta o 107 e o 108. Não, esses são meus. 106, 107, 108 são meus. Ué, Fernanda? Espera aí, agora eu que não estou entendendo. Sim, doutora Fernanda, perdão. Então ele vai até o 105. Isso. Perdão. Ok, doutora Fernanda, eu que me enganei agora, o engano foi meu, desculpa. Incluí. Então, por uma questão de ordem, foi votado o item 102 da pauta, o processo 10.880.67847/2009-36, empresa Hussmann Química do Brasil. Esse processo, segundo as colocações do conselheiro relator, se aplicam ao processo do item da pauta da mesma empresa, com final 2009, 25 no 103, o 104, 2009, final 91, o 105, final 2009, é 81. Correto, doutor? Correto. Perfeito. Então, o voto 102, por unanimidade de votos, não foi reconhecido o recurso voluntário. O outro processo, então, vai ficar para a nossa sessão presencial. Negado o provimento, né? Foi negado provimento, foi negado provimento. Negado provimento. Negado provimento. Não reconhecido o recurso apresentado. Negado provimento ao recurso. Ok. Deixa eu marcar aqui. Tá, agora, doutora Fernanda, próximo item da pauta 106. Também são iguais, 106, 107, 108, a gente pode julgar juntos. Ok, deixa eu só anotar aqui, doutor Carlos. Negado provimento ao recurso. Tá, que eu faço uma notinha aqui para não esquecer, que senão... Perfeito. Então, os demais processos... Agora sim, é o 106 finalmente. Então, vão ser pautados o item 106, 107, 108 da pauta. Ok. Uhum. Então, com a palavra a doutora Fernanda, por favor. Bom, são embargos de declaração e é algo bem simples, então vou tentar resumir para vocês. Foi um processo que nós julgamos aqui no ano passado, foi de minha relatoria até, e era um pedido de compensação em que a autora alegava, que a
recorrente alegava que a base do crédito era uma ação judicial. O que aconteceu foi que a DRJ entendeu que, como o pedido de compensação foi realizado antes do trânsito em julgado, ela negou provimento, né? Ela considerou improcedente a manifestação de inconformidade, e nós mantivemos essa decisão aqui no CARF. Os embargos de declaração se referem ao fato de que a recorrente aponta, né, a embargante aponta omissão com relação à vigência do artigo 107 da Lei 5172 de 66, que só teve a redação alterada para impedir compensação de créditos judiciais antes do trânsito em julgado a partir de 2001, por meio da Lei Complementar 104 de 2001, e que esse pedido de compensação teria sido anterior e, portanto, não teria nenhum vício na forma como ele foi apresentado. Então, basicamente, esse é o contexto. Os embargos foram acolhidos e, avaliando a alegação de omissão trazida pela embargante e verificando a data de transmissão da DECOMP, ocorrida em 99, deve-se reconhecer que o impedimento à compensação do crédito reconhecido judicialmente que não tivesse transitado em julgado ainda não existia. Portanto, tem razão a embargante quanto à legalidade dos procedimentos por ela adotados. Dito isso, e considerando que no acórdão embargado já havia sido verificado o trânsito em julgado da ação judicial sobre a qual o direito creditório, ora discutido, resta amparado, ainda que posteriormente à data da transmissão da DECOMP, entendo que assiste razão à recorrente em seu pedido, motivo pelo qual o recurso voluntário deve ser provido. Isso posto, voto por acolher os embargos com efeitos infringentes para dar provimento ao recurso voluntário. Então, na verdade, aqui é só uma questão temporal mesmo de que nós aplicamos a regra pós-2001 para um caso anterior, por uma omissão aí de análise de data. Tá. O Oswaldo quer falar, presidente. Pode falar. Só para, talvez, somar, tem repetitivo sobre isso, tá? Assim, para trancar realmente a discussão. Tem repetitivo sobre isso, dizendo que antes da vigência do 107A, é possível a compensação antes do trânsito em julgado. Só para a gente não avançar a tese, tá? Sim. Alguém quer colocar mais? Pode, doutor Lázaro, por favor, pode falar. Não só manifestando, porque eu já tenho outros julgados, né, já apresentei outros processos, no sentido de que a doutrina já entende que esse artigo ele é dispensável. Foi introduzido no direito em 2001, mas ele é plenamente dispensável porque 170 ele já exige a liquidez e certeza do crédito. E se não há ainda o julgamento definitivo, não há liquidez e certeza. Então, eu nego provimento. Uhum. Peraí, desculpa, Lázaro. Mas aí, Lázaro... Contra o repetitivo? Você está indo contra o repetitivo? Não. Ué, o repetitivo diz... Eu não estou embasando a negativa de provimento no 170A. Eu estou negando pelo 170. Mas, Lázaro, a questão já tem decisão judicial transitada em julgado. Então, ou você vai alegar concomitância ou você vai aplicar a decisão. Aí é outra situação. Já tem decisão favorável ao contribuinte? Sim, é transitado em julgado. Agora já não tem mais o que fazer, né? Agora é só acatar a decisão, é só acolher e dar cumprimento. Isso. Que, pelo que eu entendi, então... Então, vou aplicar pelas conclusões. Então, tá. Bom, mais alguma discussão? Vamos botar em votação, então? Ok. Doutor Lázaro, com a palavra. Como voto? Como já exposto, eu acompanho a relatora pelas conclusões, tem que dar cumprimento à decisão que já transitou em julgado, mas eu entendo que o artigo 70A ele é redundante e replica apenas o que já tem no 170, que já poderia ser motivo para negativa de provimento. Mas como já tem decisão, não há o que fazer mais. Essa decisão aí foi favorável ao contribuinte? Foi. Desculpa, Marcos, é porque, na verdade, se a gente pegar o acórdão original, eu já tinha feito toda a discussão sobre a ação judicial, por isso que eu não repeti aqui. Mas foi sim. E é uma decisão bem antiga. Foi posteriormente à transmissão da DECOMP, mas foi bem pouco depois.
Então, assim, na verdade, quando já chegou na DRJ, já chegou com um trânsito em julgado. Então, vamos retomar a votação novamente, tá? Porque eu acho que nós estamos voltando para discussões. Pode falar, Pantaroli. Só uma dúvida. Você diz que quando o processo chegou na DRJ já tinha trânsito em julgado? Sim. Porque no nosso acordo embargado aqui, Eu acho que sim. a ementa diz, inclusive, que o crédito era decorrente de decisão ainda não transitada. No momento da transmissão. Que ele solicitou crédito com base numa decisão não transitada. Ele está pedindo o quê? Uma omissão no acordo? Uma omissão. Omissão. Omissão de que não tinha essa restrição na época da transmissão da DECOMP. Mas no acordo original nosso, a gente já não deu cumprimento à decisão? Não, porque a gente entendeu que a gente aplicou a regra como tu pensou ali, 170A. Mesmo? É antes da vigência da norma, né? Isso da lei Que é um caso anterior. Anterior. Então tem que se aplicar inteiramente a decisão. Mas já existia isso naquele acordo? Né? Não. O quê? Sim, pelo que estava no voto. Ela leu. Foi o que ela falou para o doutor Marcos, que ela já tinha exaurido isso no voto lá atrás. Mesmo que tivesse sido posteriormente à introdução do 170A, se já tem decisão transitada e julgado, a gente não era nem para ter negado o provimento no julgamento anterior. Sim, porque aí o que acontece é que aí era uma questão de não... a gente entendeu que esse crédito ele não cumpriu os requisitos formais inicialmente, no momento do pedido da transmissão da DECOMP. Essa questão do trânsito no julgado, isso aí acho que é o pacífico. Até a Câmara Superior também vota nesse sentido, né? Mas eu queria saber sobre a liquidez de certeza, ali, se houve realmente a decisão favorável ao contribuinte. Mas você está falando que houve, então... Esse caso, o que aconteceu, Marcos? Só para você saber. Ele foi uma ação coletiva que foi movida pela Associação dos Concessionários. E aí, em primeiro grau, foi dado provimento, mas só para um número X de empresas que tinham, que já eram reconhecidas como afiliadas a essa associação. O que aconteceu foi que teve apelação para que todas as partes, todas as afiliadas fossem reconhecidas, ampliando aquela lista de beneficiárias. A União não recorreu. Então, na verdade, o único recurso que teve para o segundo grau foi com relação à extensão do que foi decidido em sentença, e nesse segundo momento é que a recorrente teve o direito reconhecido. Então, foi só por isso. E, na verdade, no momento que ela fez a transmissão, já tinha sentença, só que ela estava discutindo se ela poderia se beneficiar da sentença ou não. Mas, na verdade, a matéria em si, digamos assim, não sei se vocês lembram, até foi uma coisa que a gente discutiu, que era meio assim, se existia trânsito em julgado parcial, que foi uma discussão que a gente teve ano passado, lá na época do Trevisan. Porque aqui o mérito já foi esgotado no primeiro grau, mas como não tem trânsito em julgado parcial, digamos assim, ainda a gente tinha que entender que aquele caso estava em aberto. Ok? Oswaldo. Vamos lá, pessoal, para votar. Vamos. Só porque a gente está com tempo. Tema 345 do repetitivo. É possível a compensação de crédito tributário antes do trânsito em julgado da sentença judicial, na hipótese em que o ajuizamento da ação ocorreu antes da vigência do 170A do CTN, acrescentado pela LC 104/2001, uma vez que a vedação quanto à compensação inscrita não se aplica a créditos objeto de ação judicial proposta antes de sua vigência, em observância às regras de direito intertemporal, ressalvando-se, porém, que tal compensação traz implícita a condição resolutória da sentença final favorável ao contribuinte, que, caso não implementada, resultará na eficácia da operação. É justamente o que a gente está tratando. Discordar é ir, assim, diretamente contra o repetitivo.
Ah, eu discordo, Oswaldo. É entendimento de grande parte da doutrina, se você pesquisar, estudar. Ok, Esse é o vamos fundamento votar? total para a aplicação do 170A. Ele não trata da análise do 170. Pessoal, olha só, é questão de ordem, só para a gente se encontrar. Eu tinha, de fato, já tinha começado a votação, mas houve dúvidas pertinentes, então eu vou retomar do início a votação, ok, pessoal? Para a gente não ficar assentada a coisa com toda tranquilidade. Então, doutor Lázaro, eu vou retomar pelo senhor mesmo, novamente, em relação a seu voto. O senhor vota como, por favor? Acompanhe a relatora pelas conclusões. Perfeito. Doutor Oswaldo. Com a relatora. Doutor Carlos Pantaroli. Com a relatora. Doutora Fernanda, já está. Doutor Marcos, por favor. Acompanhe a relatora. Perfeito. Doutora Maria Eduarda, nossa amiga. Com a relatora. Muito obrigado. Doutor Leonardo, por favor. Eu acompanho a relatora. E eu também acompanho a relatora. Então, voltar ao processo. Eu puxei aqui. Só um minutinho. Acabei mexendo aqui na página. Doutora Fernanda, que item da pauta é esse seu processo, por favor? Eu mexi aqui, me perdi. 105, 106, 107. Obrigado. Não, desculpa. 106, 107, 108. Ok. 105. Tá, ok. Então, reconhecer do embargo, né? Nos termos do voto da nobre relatora. O embargo foi aceito por unanimidade na turma. Ok. Tom? Oi. Tom, Pode falar, Carlos. você constou que eu votei pelas conclusões? Não, vou botar aqui. Espera aí. O que está me ajudando é o Carlos, está fazendo para mim. Tá. Tá? Mas você foi pelas conclusões do voto da relatora em cima. Acompanhei pelas conclusões. Eu fiz constar aqui, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e dar provimento ao recurso. O conselheiro Lázaro votou pelas conclusões. Fechou. Obrigado. Bom, então, com esse processo, a gente acaba por exaurir mais uma pauta. Doutor Marcos, o senhor me fez uma pergunta em relação a Tocantins e eu me fiz a mesma pergunta e talvez tenha que fazer uma retificação desses processos à turma. E eu explico por quê. Estava só abrindo aqui. Eu estou pensando se não estou me confundindo com outro processo, por isso que eu vou abrir só para, se for o caso, eu faço a retificação agora, ainda na sessão, para evitar de algum embargo, coisa nesse sentido, eu vou fazer essa colocação. Precisa ver se os outros não teriam alguma outra questão que foi levantada. Justamente porque foram muitos processos e deixa eu só voltar na pauta, e a sua pergunta me deixou, eu afirmei que sim, mas depois é a Telecom, não é? Espera aí, o processo, a última, não, a Telecom, deixa eu só ver aqui. Deixa eu só confirmar a empresa, para não ter, que existem duas empresas, dois grandes volumes que eu fiz, agora realmente estou me confundindo. A última foi a Telecom, né? Foi a 86. 86... E eu estava na cabeça com a Tocantins. Deixa eu só confirmar. Para não ser... Esses últimos três da Fernanda são iguais, né? O resultado é o mesmo, né? São iguais. Deixa eu ver. Foi a Telecom, né, doutor Marcos? O senhor estava falando comigo. Foi a Telecom. Foi a Telecom. Foi. A princípio, sim. Eles são... É que eu vi nas minutas ali que você aborda outras questões por que isso não foram abordadas naquele primeiro. O senhor não está errado de todo, não.
porque teve uma questão na Telecom que eu acho que eu acabei não enfrentando, por causa da questão principal, acabei uma questão acessória que ele questionou a respeito de despesas. Não tem não. Não. A nossa decisão é prejudicial, então, as demais? Não tem não. Se não é prejudicial, a gente tem que enfrentar. Hein? De quem está falando, por favor? Léo, oi. Foi Léo? Não? Como é que ficou a decisão naquele primeiro Telecom lá para ver? Não, foi justamente para a gente baixar em diligência o processo. Concomitância, né? Para diligência, para ver se aquele processo. O Pantaroli pode até me ajudar, que está com a redação. Para juntar as peças processuais. No processo. Ele foi baixar em diligência nesse sentido, para confirmar se os valores estavam de acordo, os créditos solicitados dentro do da Telecom? Foi isso, está certo. Não tem... Da Telecom eu registrei aqui, resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para que a unidade preparadora da AFB junte aos autos o inteiro teor do processo judicial ajuizado pela recorrente acerca da matéria em julgamento, de que trata a informação fiscal daquela unidade. Isso. Então é igual sim, doutor Marcos. Então, é que eu vi nas minutas que você aborda outras questões ali de insumos que não estavam abrangidas pela decisão judicial. Eu estou, justamente agora, sinceramente, eu estou confuso, porque esse processo eu fiz eles em abril e foram para a pauta de junho, só que não consegui julgar. Aí reabri agora e para organizar na pauta. Isso é que eu estou, porque eu estava achando que se o senhor viu... E se a diligência for aplicável em todos, essas matérias depois elas voltam independentemente. Na verdade, você não vai entrar no mérito, né? Se for em diligência, vai ser julgado o mérito depois. O prejuízo seria, talvez, se alguma dessas matérias também suscitasse uma necessidade de diligência, mas aí... Não tem, não. Não, né? As matérias são determinadas a partir da diligência. Aí você chega à conclusão. Inclusive em questão acessória, que ele fala de alguma despesa, parece de transporte, de máquinas ali. Acho que a diligência, nesse caso, ela absorve. Afasta por hora isso aí tudo, né? Todas são necessárias. Na verdade, essa despesa é uma consequência da aceitação da vinculação entre as empresas como comercial exportadora, lá, definitivamente exportadora, preponderantemente exportadora. Aí sim. Mas o doutor Marcos fez bem a colocação. Obrigado, viu, doutor Marcos? Mas vamos manter. É importante porque daria para sanear ainda dentro do julgamento, né? Evitaria qualquer recurso aí contrário ao interesse do prazo do processo. Obrigado, doutor Marcos, pela sua atenta colocação. E me deixou em dúvida. Tanto é verdade que eu estava... E eu não gosto de deixar a coisa mal elaborada. Bom, então, enfim, retomando, então, depois de sanear dessa dúvida administrativa, de fato, a gente está fechando o último item da pauta do dia 25, seria agora à tarde. Sendo assim, deixa eu só confirmar, isso mesmo. Nós estamos fechando os itens até o 108. Então, eu proponho à turma que nós, tendo em vista ainda que são 14h15, dando o horário, que nós já possamos nos antecipar com a pauta do dia 26 de agosto, das 9 horas, antecipar agora para as 14h20 do dia 25/8. Conforme... De agosto, ok? Alguém teria alguma colocação? Então, é a questão procedimental da presidência, então fica a pauta antecipada para início agora. Nesse caso, o primeiro item dessa pauta é o item 109, o processo da empresa Grande Rio Alimentos Limitada, final 2011,
04 de relatoria do Dr. Oswaldo. Esse processo também, a mesma empresa está na pauta no item 110. Doutor Oswaldo, por favor, o senhor fica com a palavra, alguma coisa a colocar, por favor. Os dois itens da pauta são iguais, o voto já está depositado na pasta, e é bem simples. Eu vou direto para o voto. A recorrente foi regularmente intimada do auto de infração pelo correio em uma segunda-feira, dia 18 de julho de 2011. Copio o AR. Em assim sendo, o trinsídio legal teve início em 19 de julho de 2011, e tendo em vista que Július, desde 44 a.C., tem 31 dias, o prazo para interposição do recurso encerrou-se em 17 de agosto de 2011. Porém, a recorrente interpôs sua peça de resignação apenas no dia seguinte. Com isto, já que estamos em homenagem aos Césares, dormente vos non subventius. Pelo exposto, admito, por quanto tempestivo, e conheço em parte o recurso voluntário, e na parte conhecida, nego provimento. É isso. O senhor colocou, só para a questão, já vou botar em votação, uma questão administrativa. O senhor disse para mim que o processo 2011-04 é idêntico ao 2011-41, é isso? São idênticos? Só está faltando, na minha pauta aqui, eu não sei, mas não aparece, só aparece um processo, tá? Só para lembrar o senhor para botar e depois depositar. Aparece, Fernanda, as duas aí para você? Não é a pauta, é na pasta. Na pasta, perdão, desculpa. Não, sim, mas é porque eu acho que eles são iguais, daí o Oswaldo só juntou um porque era a mesma coisa. Tá bom, é só para lembrar, tá? Desculpa, eu falei pauta, obrigado pela corrente. É ato falho. Então, diante disso, alguém gostaria de fazer alguma colocação? E não havendo discussão, boto em votação o doutor Lázaro, como vota? Acompanho o relator. Doutor Carlos Pantaroli, como vota? Com o relator, presidente. Muito obrigado. Doutora Fernanda. Com o relator. Vota. Nosso convidado, doutor Marcos, muito atento. Acompanho o relator. Agradeço. Doutora Maria Eduardo, por favor, como a doutora vota? Eu acompanho o relator. Só tem uma observação mais simples, é que você colocou aqui o prazo para interposição do recurso. Eu só corrigiria aqui, porque foi da impugnação, né? A gente está falando da atividade da impugnação, não é isso? Então, eu só impugnação, trocaria. você tem razão, é impugnação. Só para não confundir, porque aqui tem o prazo para interposição do recurso no teu voto, só essa correção. Mas acompanho o relator. Muito obrigado pela atenção e pelo voto. Doutor Leonardo, como vota? Relator. E eu acompanho também o relator. Então, por unanimidade de votos, não conhece do recurso. Não é isso, doutor? Não acompanha, não conhece do recurso, não. Conhecer parcialmente, na parte conhecida, negar provimento. Porque ele conhece da preliminar de intempestividade. Isso. De tempestividade. Ok. Lázaro, perdão, Patrão, você estava falando, você fechou o som? Foi você ou fui eu sem querer? Não, você que fechou. Não, eu que fechei. Tá, desculpa. Então, ok. Então, continuando a pauta, temos uma situação aqui, o doutor Leonardo, o próximo que vai colocar em pauta, chamando a atenção que o processo, próximo processo, entra na pauta, o 112 somente amanhã, porque é um processo com sustentação por vídeo, ao vivo, live, então nós não poderemos antecipar o item 112 da pauta, ok, doutor Leonardo? Só para deixar claro. Então, nesse caso, o senhor tem a palavra para falar do processo que segue 111, e é isso. Por favor, com a palavra. Eles são bem simples, viu? Vamos lá. Deixa eu abrir.
É realmente bem simples. É recurso voluntário contra acórdão da RJ, de BH. A interessada transmitiu o PERDCOMP, visando compensar débitos declarados com crédito oriundo de pagamento da maior de COFINS não cumulativo, relativo ao fato gerador de 30 de 11 de 2007. A unidade emitiu despacho homologando parcialmente a compensação, o argumento de que o crédito reconhecido foi insuficiente para a quitação dos débitos. Foi cientificada e alegou que houve equívoco no despacho no que diz respeito ao valor utilizado para quitar o débito do período, cujo valor era de 40 mil e não o apontado no despacho decisório de 73 mil. Requerer que fosse homologada a compensação, cancelando-se a cobrança. Ela não teve provimento na DRJ e apresentou recurso voluntário em que aduz, e eu faço a transcrição porque talvez seja bastante esclarecedor, né? Houve equívoco da DCTF, a DARF declarada como tendo período de duração 30 do 11, não 20 do 11, daí não ter sido localizado pelo agente fiscal, por erro da data. Faço a transcrição do comprovante de arrecadação, é o relatório, presidente. Posso partir para o voto? Pode, por favor. Então, eu conheço do recurso, é o erro, a própria DRJ concorda que houve o equívoco, mas assevera que é de se registrar que o DARF informado, no valor de 33 mil, cuja vinculação não foi validada, se refere, de fato, período de apuração anterior e foi devidamente vinculado pela própria contribuinte na DCTF de outubro de 2007 ao débito do período. Sendo assim, está correto o valor de indébito apurado pela DRF de origem em relação ao pagamento informado como origem do crédito no presente PERDCOMP, considerou a diferença entre o valor total da guia DARF, 83 mil, e o valor efetivamente utilizado para quitar o débito de COFINS, 73 mil reais. Assim, embora o DARF apresentado pela recorrente comprove que houve algum pagamento, não comprova que houve um pagamento indevido. Como se trata de alegação de existência de crédito, a recorrente deveria fazer prova de seu direito juntando os documentos hábeis para a comprovação do seu direito. Sem tais documentos, não há como se constatar a existência do crédito. Então, deslocando o ônus da prova para o recorrente, entendo que, no caso concreto, a recorrente não se desincumbiu do ônus comprobatório da existência do direito e voto por conhecer e negar o provimento de recurso voluntário. Como voto, presidente? Ok. Alguém gostaria de fazer alguma colocação, por favor? Sem colocações. Vamos dar início à votação. Doutor Lázaro, como o doutor vota, por favor. Com o relator. Com o relator. Doutor Oswaldo, como é que coloca o voto? Acompanho o relator. Doutor Carlos Pantaroli, como vota? Com o relator. Doutora Fernanda, como vota? Com o relator. Muito obrigado. Nosso amigo convidado, doutor Marcos, como vota? Acompanho o relator. Muito obrigado. Doutora Maria Eduarda também. Com o relator. Muito obrigado pelo voto. E eu voto com o relator também. Então, por unanimidade de votos, foi negado ao recurso voluntário apresentado, né? O processo, chamando a atenção, então o processo 112 vai ficar para amanhã, ao horário da manhã, será o primeiro processo pautado para sustentação oral, via conferência, né? Doutora Fernanda, é um prazer de novo, temos a senhora hoje nos brindando com vários votos e continuará sendo assim, porque o próximo item da pauta, 113, eu já vou me despedir de vocês, porque esse vai ser meu último voto da relatoria, mas não da sua presença. Isso com certeza. Continuaria intervindo no dos outros. Sempre com grandes discussões, trazendo muita tranquilidade ao trabalho. Eu fico feliz por ser conselheiro e seu colega aqui, viu? Igualmente. Eu achei que você fosse embora depois dessa relatoria. Não vou porque não posso. Eu tentei ser um pouco mais assim, rebuscado, né? Ô, Léo, você, pelo amor de Deus, é uma dama, você não pode chegar assim, fica aqui. Não é assim, tem que chegar com todo um florear. Por favor, Léo, você vai chegar lá, Léo. Com esses livros todos aí, não é possível. Oh, meu Deus. Só Jesus. Então, doutora Fernanda, eu estava dizendo que a senhora está com o item da pauta 113, empresa Plus. E ele vai até o item 122, são todos iguais. Então, a gente vai jogar do 113 ao 122 juntos.
Olha Então, que alegria. com a palavra, por favor. Então, vamos lá. Também é um caso de perder comp, mas aqui é IPI, em que houve a questão de carência probatória. Na verdade, o que aconteceu foi que foi reconhecido o crédito pleiteado, só que como a compensação era com débitos vencidos, devia incidir juros e multa. Então, com isso, o crédito foi insuficiente para quitar toda a obrigação, considerando a parte de juros e multa. A recorrente não aceitou esse fundamento e ela traz, tanto na impugnação quanto no recurso voluntário, uma discussão de nulidade. Ela entende que houve cerceamento de defesa, na medida em que ela não foi intimada a prestar esclarecimentos, que o sistema do perder compra é muito confuso e traz uma série de barreiras para garantir direitos, mas, de fato, todos os argumentos, eles ficam na fase preliminar, basicamente. Então, é isso que a gente vai analisar no recurso voluntário. Então, vou direto para o recurso voluntário, para o voto. Por favor, por voto. Vamos lá. Recurso é tempestivo e reúne todos os requisitos legais necessários, motivo pelo qual dele toma conhecimento. Primeiramente, cabe ressaltar que o recurso ora examinado traz duas preliminares sobre a nulidade do despacho decisório. Mas, apesar de conter um tópico determinado mérito, não traz nenhum argumento e ou prova a respeito do direito discutido. Assim, restam sob análise apenas as alegações de cerceamento de defesa e de falta de fundamentação do despacho decisório. Então, vou analisar essas duas questões separadamente. Primeira, alegação de nulidade por cerceamento de defesa. Aduz a recorrente que teve seu direito de defesa cerceado diante da ausência de intimação pela fiscalização, de forma a dar oportunidade à empresa de apresentar esclarecimentos e informações sobre o direito creditório pleiteado. Ademais, argumenta que a decisão pela não produção de provas pela autoridade deveria ser devidamente justificada, o que não ocorreu. Tais argumentos restam apresentados nos trechos destacados do recurso voluntário abaixo colacionados. Então, aqui ela fala que teve tolhido o seu direito de exercer a defesa de forma ampla, e no final ela ainda fala da necessidade de que fosse feita uma perícia, porque esse tipo de caso resta evidenciado a necessidade de conhecimentos especializados, pelo que caberia ao julgador requerer a prova de perícia policial de ofício ou intimar a parte para requerer o que entender de direito. E, de fato, até nos autos ela chegou a apresentar quesitos, e a própria DRJ falou que não era um caso de perícia e, portanto, ainda que tivessem os quesitos e todos, digamos assim, os pressupostos de um pedido pericial, não era um caso em que isso merecia ser acatado. Ora, a recorrente traz ampla análise sobre o direito de defesa e seus aspectos processuais, dando especial ênfase à questão da intimação do contribuinte para dirimir dúvidas e produzir provas. Todavia, não se pode olvidar que o processo sob análise não versa sobre um lançamento fiscal, mas sobre pedidos de ressarcimento e compensação. É disso que, nesse tipo de processo, o ônus probatório do contribuinte, que para se beneficiar dos créditos pleiteados, deve demonstrar sua liquidez e certeza, tal qual se vislumbra pelo acórdão da terceira turma da Câmara Superior. E coloca um acórdão só para, enfim, esclarecer, né? No presente caso, a recorrente não traz aos autos um documento sequer para demonstrar seu direito. Tampouco busca fundamentá-lo em suas defesas, limitando-se a alegar a ausência de oportunidade para a apresentação de esclarecimentos. Ainda que deva concordar, que se deva, desculpa. Que o sistema PERDECOMP não há espaço para explicações e inserções de informações complementares que possam guiar a análise da autoridade fiscal, o processo administrativo iniciado com a publicação do despacho decisório oferece diversas oportunidades para isso, seja na manifestação de inconformidade, seja no recurso voluntário. Assim, diante da omissão da recorrente em trazer ao menos elementos contábeis e fiscais que possam ensejar a análise do seu direito, resta claro que não se trata de cerceamento de defesa. A recorrente alega ainda a necessidade de realização de perícia contábil sob o argumento de que, no caso vertente, é certo que para verificação pertinente, necessário os pais ter conhecimentos especializados, pelo qual caberia ao julgador requerer a produção de prova pericial. Novamente, se faz necessário discordar da recorrente, isto porque não há nenhum indício nos autos que evidencie que se trata de um caso extraordinário e que requer reconhecimentos técnicos diferenciados. Assim, aplica-se ao caso a súmula CARF 8,
que reitera a competência do auditor fiscal para esse tipo de análise. Por fim, no que concerne os argumentos constitucionais trazidos, cabe destacar que esse colegiado não tem competência para analisá-los conforme dispõe a súmula 2 do CARF. Assim, entendo que não assiste razão à recorrente quanto às alegações de cerceamento de defesa em razão de ausência de intimação ou oportunidade para apresentação e produção de provas. O segundo tópico, então, é a questão da nulidade por falta de fundamentação legal. A recorrente alega também a nulidade do despacho decisório por ausência de fundamentação legal suficiente, afirmando que se trata de decisão absolutamente incompreensível e que viola o artigo 11, inciso 3º do decreto 70.235. Avaliando o despacho decisório eletrônico, folha 43, verifica-se que o mesmo possui todos os elementos obrigatórios de validade: a qualificação do contribuinte, o valor do crédito discutido com discriminação da parcela homologada, a justificativa para não homologação de parte do crédito, como a indicação da disposição legal aplicável e a assinatura de autoridade competente. Além disso, verifica-se que a fiscalização, como de praxe, anexou às folhas 44 e 45 os demonstrativos e detalhamento que levaram à decisão em questão. Por sua vez, o acórdão da DRJ não só repisa os termos do despacho decisório, quanto destrincha a fundamentação legal indicada, apresentando de forma clara a justificativa da não homologação integral dos créditos pleiteados. Se não, vejamos. E aí aqui eu colaciono essa passagem do voto da DRJ. Assim, restando claro que a razão para não homologação total se deve ao fato de que, apesar do crédito ter sido reconhecido em sua integralidade, houve o cômputo de multa e juros em razão de se tratar de compensação de débitos vencidos, o que foi devidamente indicado e fundamentado nas decisões anteriores, entendo que não assiste razão à recorrente. Nesses termos, inexistindo argumentos de mérito a serem enfrentados, voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. É como voto. Alguém gostaria de fazer uma ponderação? Então, vamos colocar em votação. Doutor Lázaro, por favor, como vota? Acompanha a relatora. Acompanha a relatora. Doutor Oswaldo, como vota? Acompanha a relatora. Ok. Doutor Carlos Pantaroli, por favor. Com a relatora. Com a relatora. Doutor Marcos, como vota, por favor? Acompanha a relatora. Acompanha a relatora, perfeito. Doutora Maria Eduarda. Acompanha a relatora. Doutor Leonardo, como vota? Com a relatora. Então, os processos de item 113, deixa eu fechar aqui a pauta. Proclamar, então, itens 113, 114 e 115, até a 116. Não, 122. Espera aí. Sim, 113 a 122. Perfeito. Por unanimidade, a turma nega provimento ao recurso. Perfeito. Já matamos amanhã, de amanhã. Agora, deixa eu só... justamente já desses processos, então... Para matar até a tarde. Tem só um processo amanhã de manhã, que é a empresa Companhia Leste Paulista de Energia, doutor Leonardo, e vai haver uma videoconferência para sustentação oral, uma live, né? Sendo assim, a gente continua desenvolvendo o nosso trabalho. Eu vou, mais uma vez, pedir venha para os meus colegas e vou antecipar a pauta do dia 26, que iniciaria às 14 horas. Essa pauta vai iniciar agora no dia 25/8, às 14 horas e aproximadamente 40 minutos. Tem que chamar a atenção que nessa pauta os itens 123, 124, 125, 126, respectivamente, estão sendo retirados de pauta porque a nossa conselheira está em uma nova turma e o processo foram tirados por causa dessa situação. Doutora Mara Cifonte. Sendo assim, eu vou ter que pular a pauta, iniciar a pauta pelo item 127,
a empresa é Osmar da Cruz Figueiredo, de Lavra, do Dr. Carlos Henrique Seixas Pantaroli, que fica com a palavra para colocar em votação, doutor. Por favor. Os próximos 5 processos são de empresas diferentes, mas o assunto é idêntico, que é a questão da DIF papel imune. Vou fazer bem resumido, que é um assunto tranquilo. Basicamente, é um processo auto de infração para aplicação de multa por não apresentação ou apresentação em atraso da DIF papel imune. No geral, a impugnação ataca o auto de infração com base em alguns argumentos de índole constitucional, que eu estou deixando de conhecer com base na súmula CARF 2, que o recurso voluntário reproduziu esses mesmos argumentos, como, por exemplo, o princípio da insignificância, a imunidade, razoabilidade. Enfim, já passando ao voto, primeiro eu faço um arrazoado em relação à previsão de entrega da DIF papel imune, daquelas pessoas jurídicas que estão obrigadas a apresentá-la, que é o caso da recorrente, mesmo que não tenha efetuado a operação no período. Esse foi um dos argumentos também. Em relação à obrigação acessória estar prevista apenas em N, eu sublinho aqui a questão do artigo 16 da Lei 9779, que dá competência à Receita Federal para instituir obrigações acessórias. Então, a questão fática, ela está resolvida, e o que eu trago de novo aqui, na verdade, é a aplicação retroativa da então MP 451 de 2008, convertido na Lei 11945 de 2009, entendimento já sumulado pela súmula CARF 151, aplicando retroativamente em benefício do autuado, deixando para reduzir a multa, deixando de aplicar por mês calendário, aplicando apenas por declaração em atraso ou omissa. Então, é por isso que eu dou um parcial provimento ao recurso, porque eu atendo ao apelo de redução da multa, não com base em proporcionalidade ou razoabilidade, mas pelo Instituto da Retroatividade Benigna, que já está sumulado através da súmula 151 do CARF. Basicamente, é a mesma situação em todos os 5 processos seguintes. Então, os 5 processos também, o senhor decidiu da mesma forma, com a mesma... Como são empresas diferentes, acho que nós vamos precisar apregoar todos. Mas, assim, para fins de discussão, é a mesma matéria. Perfeito. Inclusive, essa presidência aqui, dessa vez, teve o cuidado de... Por isso que é muito importante ver o processo, o assunto do processo, que eu consegui amarrá-los todos papel imune, né? Que eu vi que eram vários. A ideia foi essa, de acelerar o julgamento. Alguém gostaria de fazer alguma colocação, alguma dúvida? Eu gostaria. Por favor, doutor Marco, com a palavra. Então, é que no voto ali, até que ele deixou explícito ali por que seria o parcial provimento, né? Eu sugeriria colocar no dispositivo, né? Essa questão de qual seria a parte provida ali, né? O parcial provimento seria para reduzir a multa nos termos da súmula CARF. Para reduzir o valor da penalidade. Então, eu costumo colocar na parte dispositiva também. Agora, a turma que resolve, se é o caso ou não.
Eu posso acrescentar. Quanto mais clareza, sempre melhor, né? Aí vocês votam aí se achar que é o caso ou não. Outra coisa, no item 129, tem uma intempestividade ali. 129, a empresa... Deixa eu ver aqui. Impala. Mas só para uma questão de ordem, nós estamos relatando 127, né? Que ele falou que se aplica a todos, eu não sei se ele... doutor Marcos, mas inclusive, a gente estava, só para complementar, vai no seu sentido, só para colaborar com o que o senhor está colocando, me ajuntando aí no pensamento, e a gente vai pregoar, porque ele falou que a discussão de fundo é a mesma, mas a gente vai pregoar um a um. Não vai fazer uniforme, não, porque são empresas diferentes, tá? Okay. A gente já fica... perfeito, mas sua observação foi colocada e é pertinente. Obrigado. Que é uma questão de ordem importante. Como é também essa colocação de esclarecer qual é a parcialidade, que inclusive a gente, quando faz o voto, pelo menos eu na minha primeira julgamento, todos os processos, eu deixei muito bem claro que estaria sendo solicitado ou reconhecido, né? Quando não fosse na plenitude e na parcialidade. Tá? A gente faz isso. Pelo menos na acordo eu tenho deixado isso justamente para evitar qualquer interpretação extensiva de ou levar alguém a erro, né? É bem importante. É por isso que é bom, né, a gente ter pessoas novas na turma, porque sempre trazem novas experiências, fazem uma nova visão da turma. Eu agradeço muito, viu, doutor Marcos? Já deixo aqui registrado aqui. Alguém gostaria mais de fazer algum registro? Fique à vontade. Então, doutor Carlos, vamos então fechar então a votação. Só peço ao senhor para agora eu me perdi um pouco na minha memória, que eu estava analisando outra situação aqui da pauta. Então, repetindo o item 127, o senhor reconheceu em parte a redução da multa, é isso? Do parcial provimento ao recurso para reduzir o valor da penalidade nos termos da súmula 151 do CARF. Perfeito, ok. Uma vez esclarecido todas as dúvidas, inclusive coloco em votação. Doutor Lázaro, como vota? Acompanha o relator. Muito bom, obrigado. Doutor Oswaldo? Como relator. Muito bom. Doutora Fernanda? Como relator. Muito obrigado. Doutor Marcos, por favor. Acompanha o relator. Muito obrigado. Doutora Maria Eduarda, como vota? Com relator. Perfeito, muito obrigado. Doutor Leonardo? Com relator. E eu também acompanho o relator. Então, nos termos do relator, vamos, por unanimidade, reconhecer parcialmente o recurso para naquela redução da multa que foi aplicada nos termos do CARF 125? 151. 151, ok. Perfeito. Tudo bem, Carlos? Podemos prosseguir? Podemos. Perfeito. Nossa. Pode ser? Pode ser. Então tá. O próximo processo da pauta, o item 128, a empresa recorrente S. Ferreira 10, microempresa. O tema é o mesmo, IPI, penalidade, atraso de documentação, de informação fiscal do papel imune. Exatamente, presidente. Esse processo é uma autuação para aplicação de penalidade por falta ou atraso na entrega da DIF papel imune. Eu estou dando parcial provimento para reduzir a penalidade aplicando a súmula CARF 151, que aplica retroativamente a MP 451, de forma a penalidade ser por cada declaração e não por mês calendário em atraso. Como voto. Ok. Tendo em vista a colocação do voto, alguém gostaria mais de fazer alguma colocação? Doutor Carlos, o senhor gostaria? Não? Então tá. Então já fez seu voto. Doutor Marcos, alguma coisa? Uma observação? Doutora Maria Eduarda, fica à vontade, viu, doutor Maria? Só é bem-vinda aqui. As colocações, você já vê que o doutor Marcos já está bem aqui nos colaborando, a senhora pode agregar, fica à vontade. Eu acompanho.
Tá bom. Então, vamos lá. Então, doutor Oswaldo, como vota? Lázaro primeiro, faltou o Lázaro. Ah, perdão, doutor Lázaro, perdão. Me perdoe. Eu não, às vezes cometo essas falhas. Se quiser falar o Oswaldo primeiro, dar a opinião do voto dele, não tem problema nenhum. Não, vamos seguir a liturgia do cargo. Doutor, eu acho a liturgia uma coisa muito importante. Depois até tem um comentário a fazer depois que as câmeras estiverem desgravadas. Doutor Lázaro. Eu não sou muito ligado em liturgia, não, mas... Não, mas questão não liturgia do cargo, não liturgia do cargo. Mas vamos lá, eu acompanho o relator. Muito obrigado. Minhas escusas. Doutor Oswaldo. Acompanho o relator. Muito obrigado, inclusive, pela sua deferência ao colega. Doutor Carlos já está aqui. Doutora Fernanda, por favor. Acompanho. Doutora Fernanda, nosso colega, doutor Marcos, por favor. Acompanho, relator. Obrigado, doutor Carlos, doutor Marcos Borges. Doutora Maria Eduarda, como vota? Acompanho. Doutor Leonardo, sempre atento. Acompanho. Muito obrigado, e eu também acompanho. Então, esse voto ficou sendo proclamado como reconhecimento parcial do recurso em homenagem à súmula 151 do CARF com a redução da multa. Próximo item da pauta, processo 129, recorrente Impala Brasil Editores Limitada. Mesmo tipo de alegação, IP e penalidade, papel imune. Com a palavra, doutor Carlos, por favor. Presidente, esse é um caso de autuação também por falta ou atraso na entrega da DIF papel imune. Como o conselheiro Marcos havia observado, eu abri um item aqui de admissibilidade para analisar a tempestividade do recurso, porque houve um imbróglio aqui no curso do processo. Houve um imbróglio no curso aqui do processo, quando o recorrente protocolou o seu recurso, a princípio, eu acho que está dando retorno. Desculpa. Pode falar. Quando o recorrente protocolou o recurso, ele foi avisado pelo servidor de que o recurso era intempestivo. Mas esse imbróglio já estava resolvido. Ele se resolveu depois, porque, na verdade, o AR tinha como data de recebimento uma data carimbada. Deixa eu até me certificar qual foi a data aqui. No voto, vocês têm aí, 19 de fevereiro de 2009. Se, de fato, a correspondência à ciência do acórdão tivesse sido dia 19 de fevereiro de 2009, o recurso seria intempestivo. Só que o próprio servidor da Receita lá, ele tirou o histórico do objeto no site dos Correios, e de acordo com o histórico, a entrega foi dia 20 de fevereiro e não dia 19. Então, provavelmente, o setor lá dos Correios de Expedição carimbou essa data de recebimento, mas só foi realmente entregar no dia seguinte. Então, assim, realmente gerou uma dúvida fundada, mas essa dúvida foi esclarecida. Por isso que eu abri esse item aqui no recurso, para analisar melhor isso, mas a conclusão é pela tempestividade. É só esse particular que esse processo tem. De resto... eu não estou convencido ainda da tempestividade, não. Porque a data do carimbo ali, né, foi dia 19, né? E aquela tela que ele foi juntada ali, eu vou considerar aquela tela de juntada ou o carimbo da pessoa que recebeu? Eu vou ver, é isso que eu queria entender também, porque... A princípio, vale a data do recebimento, né? Não. Mas essa tela é dos Correios, essa tela oficial dos Correios? Pela tela dos Correios, o objeto saiu para entrega no dia 20. E quando é que ele recebeu? Porque lá... O recebimento é o carimbo do dia 19, mas é um recebimento, é um carimbo padrão ali, talvez até o carteiro, alguém já tinha carimbado os que ele ia sair, não sei. Gente, vocês podem observar lá no documento, não. O carimbo saiu dos Correios com o dia 20. A data 19 é a data que o contribuinte assina quando recebe. Então, possivelmente, essa empresa, ela devia ter um carimbo interno. Então, você vê que o documento saiu dos Correios com carimbo dia 20, é o que está lá. Esse carimbo da direita,
em cima, redondinho. E embaixo, a data do recebimento é a data que o próprio contribuinte coloca. Então, essa data que saiu errada é a data vamos dizer, que é o contribuinte que colocou quando recebeu. Foi o contribuinte que colocou. Então, Sim. 19, ele botou errado, mas há um registro oficial, 2 registros oficiais aqui, que foi dia 20. Tanto o carimbo no AR dos Correios, do dia 20 em cima, quanto o próprio site dos Correios. Então, os dois, não está em controvérsia que foi dia 20, o registro oficial dos Correios. O que está errado é a posição por parte do contribuinte, que ele colocou 19 um dia antes. Então, para mim, não tem assim, eu não tenho dúvida de que foi dia 20, porque tem 2 registros oficiais dos Correios. Concordo. E a unidade já certificou a tempestividade também. A unidade o quê, Carlos? Certificou a tempestividade depois dessa confusão toda. A própria unidade, né? Mas como teve esse imbróglio, para não passar em branco, eu resolvi deixar bem explicadinho aí o que se passou. Não, eu vi que você colocou ali. Não, realmente a culpa foi do contribuinte mesmo de ter carimbado ali 19, né? Aí, se eu for considerar o carimbo dele, está intempestivo, né? Mas, considerando as outras provas juntadas, né? Podemos considerar, sim, tempestivo. Então, vamos fazer uma votação da parte preliminar, porque é o que está acontecendo de fato, né? As pessoas já estão se posicionando, né? Então, propõe botar inicialmente a preliminar em votação para depois ir para o mérito? O mérito é igual, não? E, doutor Lázaro, pode falar, por favor. O mérito não é igual, Carlos? O mérito é igual aos anteriores. Botamos tudo de uma vez, Tom. Não, mas você quem sabe. Estou deixando meus amigos à vontade. Se a gente aceitar a preliminar, nem entraria no mérito, né? Justamente. Mas alguém vai aceitar a preliminar? Eu acho que não. Olha, eu até penalizaria o contribuinte por ter carimbado errado ali. Colocou 19 que malvado, ali. Marcos! Meu Deus! Nem o carinho me perdoa. Eu tô bonzinho. Tá vendo aí, Fernanda? Tem alguém mais mal do que eu, né? Ainda bem que o Carlos mais malvado do que eu. na linha de frente. Se o Lázaro divergiu, eu acompanho, Lázaro. Então é o seguinte, doutor Marcos, o senhor que está trazendo essa brilhante questão, o senhor quer votar em separado, se sente mais confortável, ou vamos direto para o mérito e lá o senhor faz as suas colocações? Tudo bem, presidente. Podemos ir direto. Você sabe que os colegas que nos visitam têm prioridade, tem que ser tratado como se estivesse na sua casa. Eu não quero, pelo amor de Deus, quem sou eu aqui para macular as nossas relações melhores possíveis, ainda mais que nas primeiras sessões que eu tenho, quero que o senhor volte feliz. Então, tranquilo, presidente, podemos passar para a votação. Então, doutor Carlos, avance, por favor, conforme o doutor Lázaro sugeriu. Então, em preliminar, eu estou acatando até a própria certidão da unidade de preparadora, de que o recurso é tempestivo. E, no mérito, eu estou aplicando a súmula CARF 151 para reduzir a penalidade, aplicando a multa, o valor da multa a cada declaração, cada DIF papel imune omissa ou não entregue, e não por mês calendário. Como voto, presidente. Só para me tirar dúvida, por favor. Então, nesse caso, são algumas multas que foram aplicadas devido a qual é a não apresentação da DIF papel imune ou da apresentação com atraso. Entendi. A multa foi aplicada por mês calendário em atraso ou em omissão, e agora eu estou reduzindo para aplicar uma multa por declaração, não importando o tempo em atraso. Presidente, o Leonardo caiu. Eu acho que a gente tem que esperar ele para votar. Inclusive, eu estava olhando aqui, estou gravando, ele está voltando. Bem-vindo, doutor Leonardo. O senhor entrou na... A primeira queda hoje aqui de serviço da internet, infelizmente, foi da sua aí, seu provedor. O senhor está me ouvindo? Bem-vindo novamente, viu? O senhor está bem, né? Nada demais com a queda, né? Então, a doutora Fernanda fez a observação.
Sendo assim, eu vou botar em votação com a palavra do nosso doutor Lázaro, por favor. Como vota? Acompanho o relator. Muito obrigado. Doutor Oswaldo. Eu acompanho o relator, mas se o Marcos penalizaria o contribuinte, eu daria para ele um Nobel de Física, porque ele voltou no tempo, né? Ele carimbou antes de sair do correio. Então, ele penalizaria e eu daria um Nobel de Física para ele. Desculpa, doutor Marcos, o pessoal aqui é espirituoso. O Oswaldo, o senhor vai ver com o tempo que ele tem essa facilidade. Mas ele faz isso porque ele o respeita e faz com o calor humano dele, viu? A forma dele. Calorosa, por favor. Doutor Carlos fez o voto. Doutora Fernanda. Acompanho o relator. Agora sim, doutor Marcos, o senhor fica à vontade para fazer a sua colocação. Achar bem assentado. Eu consideraria o carimbo do contribuinte. Carimbou errado, dançou. Mas vou acompanhar o relator. Sim. Perfeito. Doutora Maria Eduarda, como vota? Eu acompanho o relator. Só queria trazer só um ponto para a reflexão do Marcos, que é o seguinte: e se o contribuinte tivesse colocado uma data posterior à data dos Correios? Você ia considerar também a do contribuinte? Então, eu acho que aí a gente está dentro de uma prova muito maior. A que confere realmente legitimidade para mim são os dois documentos dos Correios, e não o que está pelo contribuinte. Então, é só uma reflexão. Se iria por essa linha neste momento do contribuinte, por que não iria se ele colocasse uma data que fosse posterior, por exemplo? É só para reflexão, mas acompanho. Mas vocês estão considerando aquela data de carimbo do dia 20, né? Tem uma data de carimbo do dia 17 ali. Para mim, 17 é a data que ele carimbo... sai. 17 é a data que sai. E dia 20 é da unidade de destino. Então, aquela primeira data da esquerda é a data dos Correios de quando saiu da origem. E a data da direita é a saída do destino para entrega. É por isso, são duas datas diferentes. A 17 tem uma razão, a do dia 20 tem outra. Então, ele saiu para entrega para o contribuinte no dia 20. E isso é o que está atestado, inclusive, se você olhar no histórico dos Correios do site. Bom, para mim não está tão claro assim essas datas, não. Está claro aquele carimbo dele no dia 19, mas tudo bem. Acompanho o relator, presidente. Perfeito. Doutor Leonardo? O relator. Eu também acompanho o doutor relator. E também eu tenho um princípio de auditoria, né, que é um princípio da independência da informação. Então, se eu fosse fazer uma auditoria, um follow-up, eu ia confiar nos Correios e não no próprio interessado, né? Porque ele vai dizer aquela história que eu sempre faço uma analogia com a rainha lá do... Como é que se diz? Dos contos de fada da Disney, né? A princesa quer matar a Branca de Neve, a rainha chega no espelho, espelho, espelho meu, existe uma mulher mais bonita do que eu. O espelho não é louco dizer que ela é feia, senão ele quebra. Então, eu fico com os Correios, não com o espelho. O espelho leva uma pedrada, já não reflete mais nada. Então, e aí também concordo com a colocação. Mas é só uma colocação de auditoria, só uma questão mesmo que... Muito bem. Então, foi um assunto, tá vendo? Bem interessante, uma questão preliminar que trouxe um estudo, né, acalorado aqui, a nossa turma, já estava até ficando assim, uma coisa monótona. Então, até deixa eu me localizar, a empresa está na pauta... gráfica Impala, né? Impala. Impala. Com esse nome quase fugiu, né? Muito bem. Item 30 da perdão, deixa eu proclamar então, por unanimidade de votos, reconhecer parcialmente o recurso nos termos do CARF, né? Da súmula CARF 151, em relação à multa. Próxima gráfica, 130, Alvinópolis Limitada. Por favor, doutor Pantaroli, com a palavra. Presidente, esse é mais um processo de auto de infração para aplicação de multa pela não apresentação ou apresentação em atraso da DIF papel imune, em que eu deixo de conhecer os argumentos de inconstitucionalidade acerca da penalidade e, no entanto, dou parcial provimento para aplicar retroativamente, em benefício do contribuinte, a alteração trazida pela MP 451, que passou a prever uma penalidade
por declaração e não mais por mês calendário em atraso, nos termos da súmula CARF 151. É o meu voto. Coloco em votação como vota o doutor Lázaro. Acompanho o relator. Muito obrigado. Doutor Oswaldo. Com o relator. Doutora Fernanda. Com o relator. Nosso doutor Marcos, por favor. Acompanho o relator. Doutora Maria Eduarda. Com o relator. Doutor Leonardo Branco. Com o relator. E eu também voto com o relator. Então, por unidade de votos, reconhece parcialmente o recurso para aplicar a súmula do CARF 151, uma única penalidade. Próximo item da pauta, novamente, o doutor Pantaroli, outra gráfica, e é a empresa Artes Gráficas Lamana Alves Dibo Limitada. Com a palavra, doutor. Mesma situação. Sim, trata-se de autoinfração para aplicação de penalidade pela falta ou atraso na entrega da DIF papel imune. Eu deixo de conhecer os argumentos de índole constitucional e dou parcial provimento ao recurso para aplicar a súmula CARF 151, reduzindo o valor da penalidade antes de multa por mês calendário para multa por declaração em atraso ou omissa. É como voto. Ok, agradeço. Acho que não há colocações, né? Vamos direto para o voto. Então, doutor Lázaro, por favor, como vota? Com o relator. Doutor Oswaldo. Acompanho o relator. Doutora Fernanda. Acompanho o relator. Doutor Marcos. Acompanho. Doutora Maria Eduarda. Acompanho. Doutor Leonardo Branco. Acompanho. E eu também acompanho. Então, esse último item 131 do mesmo tema, teve levou o mesmo fim que os demais, reconhece parcialmente o recurso por unanimidade de votos para aplicar a súmula do CARF 151 com o pagamento de uma única multa em relação à DIF do papel imune. Muito bem. O próximo item da pauta seria do doutor Pantaroli, mas o patrono solicitou a retirada do processo Agrolatina Limitada. Então, esse processo ele acabou saindo da nossa pauta. Em sequência, teríamos a relatoria do doutor Lázaro, dos processos 133, 134, 135, aonde a empresa CPW Brasil Limitada, por meio do seu patrão, seu advogado, solicitou uma videoconferência também. Sendo assim, não há possibilidade de antecipar esse processo para a data de hoje, dia 25 de agosto, dia 26 da tarde. Então, este processo ele continua ancorado amanhã, no horário das 14 horas, e vai ser certamente o primeiro processo pautado por nós nesse horário. Então, a princípio, estamos com 2 processos amanhã firmes, que são da manhã, e esse agora da tarde, com patronos para sustentação. Uma é do doutor Oswaldo e esse doutor Lázaro. Feitas essas colocações, eu queria fazer uma sugestão para parar para um café de 5 minutos, porque nós sabemos da mesma forma que os processos são da forma virtual, eles estão andando com mais celeridade, mas nosso desgaste é proporcional a essa velocidade. Então, eu sugiro um café para repor as nossas energias e peço ao pessoal do CARF que, de forma tão gentil, possa suspender essas gravações para retorno depois do café.